do seu pai, mesmo que ele não tenha, puxa, meu pai não me ajudou a dirigir, eu tive muita bênção, fui muito abençoada, meu pai me ajudou a dirigir. Ele não só me deu a melhor educação que ele podia e que tinha aqui na época, como ele me ajudou a dirigir, me ensinou a dirigir. Gente, eu sou tão grata ao meu pai, não tem como dizer que paciência que ele tinha. Ele ficou 2 anos comigo, treinando. 2 anos, gente, não são 2 meses, 2 dias, são 2 anos. Eu sou muito, muito grata ao meu pai. Mas ele não me deu outras coisas. Ele era muito ausente, mas quando ele estava presente, ele estava presente. Quando ele vinha em casa, às vezes ele vinha 2 vezes por mês, às vezes vinha 3 vezes no mês. Enfim, ele vinha quando dava na telha dele, porque ele tinha separado da minha mãe, mas quando ele vinha, ele fazia isso. Então, para que eu vou olhar? Eu vou olhar para a falta que ele fez, de não estar presente, de não estar comigo na hora que eu achava que devia estar, ou para o benefício que ele me deu. E tem mais, tem alguma coisa anterior a isso, gente, anterior, que é, ele te deu a vida. E, inclusive, existe um pequeno paradigma que a gente vai quebrar aí, que é amor de mãe é amor incondicional. Nem sempre, tem muitas mães que não amam incondicionalmente seus filhos, principalmente as que são narcisistas, que é até uma patologia, tá? São mães muito difíceis e que as pessoas até precisam se distanciar ou se resguardar da sua identidade por causa disso. Mas uma coisa é certa, o amor de filho é incondicional. Por que é incondicional? Porque a gente recebe uma coisa que a gente nunca vai poder pagar, nunca, que é exatamente a vida. Então a gente vai estar sempre devendo a vida aos nossos pais, mesmo que o nosso pai tenha simplesmente nos gerado e ido embora. Ele te deu a vida, ele te deu a única coisa que você precisa para viver, que é a vida. O resto você consegue. O resto você é capaz de conseguir, de conquistar, de realizar, porque você tem a vida. Então a gente não pode dizer que não precisa do nosso pai ou não precisa do marido. Eu não quero depender de ninguém, sabe? Quando a gente fala isso, eu não quero depender de ninguém. Na verdade, eu não quero depender de homem. É o que muita gente fala, a gente aprendeu a ouvir isso. Você está dizendo assim, eu não quero depender do meu pai. Ou seja, eu estou negando o meu pai. Eu não preciso dele, porque se eu pensar nele, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. E eu não quero sofrer, então eu prefiro negar. Só que, como eu falei no início, você está negando a você mesma, porque você é metade seu pai e metade sua mãe. Como é que você vai negar a si mesma? E, tá bom, Olivia, o que a gente vai fazer então para resolver isso daí? A gente vai fazer se curar dessa necessidade, curar a nossa criança interior. Todos nós temos criança interior, tá bom, gente? É um conceito, eu não vou falar aqui hoje porque fugiria um pouquinho do nosso tema para não se alongar muito, que ainda tem a meditação. Mas todos nós temos a nossa criança interior, que é a que guarda as nossas memórias de traumas principalmente. E quando a gente vai trabalhar essas questões na terapia, a gente vai buscar essas memórias lá na infância. É lá na infância, no nosso subconsciente, que elas estão armazenadas e que determinam o nosso comportamento. Então a gente precisa curar essa dor, precisa curar essa necessidade, curar essa falta do pai, para que a gente consiga ter pernas fortes, para que a gente consiga ir para a vida com toda a nossa força, a nossa plenitude, certo? E é isso que a gente vai fazer um pouquinho hoje, não dá para fazer muito porque a gente está numa live. Esse trabalho ele é feito individualmente, ou através da constelação familiar, ou através de terapias, FT, Ho'oponopono, enfim, tem uma série de terapias que a gente pode trabalhar para curar essas dores. E primeiro, antes de curar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar essa dor. Então o trabalho do terapeuta é identificar a dor, é ajudar a pessoa
a ir buscar a origem daquela dor, daquele sofrimento e depois limpar através das terapias, curar através das terapias. Com muito amor, obviamente, muito amor. Todas essas terapias envolvem muito amor. A constelação familiar, principalmente, é uma técnica, uma terapia essencialmente de amor, porque não tem julgamento, não tem exclusão. A constelação é justamente para incluir todas as pessoas na família e incluindo harmonizar a vida de todas as pessoas. Por que é uma reação em cadeia? Porque a hora que você inclui, por exemplo, você tem raiva do seu pai, porque você não teve pai, porque ele não esteve presente, porque ele não te deu aquilo que você acha que deveria ter, que todo mundo diz que tem, você está excluindo o seu pai. E quando você exclui o sistema familiar, o seu clã familiar, ele fica desequilibrado. Então a sua vida não anda, a vida dos seus filhos não anda. Tá tudo travado, tudo fora do lugar. Então quando a gente harmoniza, quando a gente inclui as pessoas através, principalmente da constelação familiar, a gente inclui as pessoas e a vida começa a fluir, porque o campo está equilibrado. Toda a sua família está equilibrada, através de você. Parece louco, né, gente? Parece inacreditável, parece bom demais para ser verdade, mas é o que acontece. E é tão bom que o SUS já está incluindo como terapia preventiva nos postos. Olha só que legal. No judiciário, existe um juiz em Minas Gerais que ele faz isso em grande escala. Ele junta 400, 500 pessoas que estão entrando com ações litigiosas e resolve através de constelação. E ele está super famoso. Então, é uma coisa que está vindo para curar as pessoas. E, obviamente, se o meu trabalho, se o meu foco, a minha missão é ajudar as pessoas a dirigir, quando eu entendi que tem a ver com o pai, eu estou focando em trabalhar essa carência, essa falta que o pai faz. E veja bem, colocar essa falta em cima do marido é uma carga que ele realmente não pode carregar. Quando você pede ajuda para o seu marido para dirigir, na verdade, você está buscando o seu pai no seu marido. E ele não é seu pai. Ele não vai poder te dar aquilo que você queria que o seu pai te desse. Mas se você tiver a consciência, assumir que você pode conquistar o que você deseja, que o que ele te deu é suficiente, que é a vida, e a tua falta é a tua força, se você assume isso, você vai atrás do seu sonho. E hoje eu estava assistindo uma palestra do professor Horácio Frazão, a quem eu admiro, sigo, tenho o maior respeito. Ele falou muito sobre decisão, e eu falo sobre decisão, aprendizado e prática. A decisão comprometida. Decisão comprometida. Quando você se compromete com o seu desejo de verdade, o desejo de alma, por isso que eu coloquei aquele post hoje. Não é um querer, eu quero dirigir. Não, eu quero perder o medo. Muita gente me fala, eu quero perder o medo, eu quero perder o medo, e fica só falando que quer perder o medo. Isso não é desejo, tá? Isso é um querer, e o querer remete à falta. Quando eu quero alguma coisa, é porque eu não tenho essa coisa. Isso é claro. E se eu não tenho essa coisa, eu fico querendo ela, a minha vibração é de escassez, é de falta. Agora, o desejo, pensem em alguma coisa que vocês desejaram muito na sua vida, e por desejar firmemente, não tinha nenhum empecilho nisso, você desejava, você não queria nem saber como é que aquilo ia acontecer, como essa coisa aconteceu. Por quê? Isso é fé, tá? Esse desejo da sua alma, a gente pode comparar à fé. E quando a fé acontece, a providência acontece. Então, aí que acontecem os milagres, que a gente chama de milagre. Por que é milagre? Porque você não foi lá da maneira costumeira e fez aquilo acontecer. Mas aconteceu de uma maneira independente da sua ação. Mas depende completamente da sua vontade, do seu desejo genuíno de alma. E para isso tem que ter uma decisão, um comprometimento. Por isso, quando eu começo um curso, tanto em vídeos quanto a mentoria, eu faço a pessoa assinar um comprometimento com ela, e se ela estiver em grupo, com o grupo também, para que ela consiga ter força, consiga estar baseada
nesse compromisso, nesse desejo de alma de chegar onde ela quer. Não importa o que ela tenha que passar por isso. E o legal é que, como eu falei no vídeo esses dias, a água, ela não fica brigando com as pedras. Quando ela simplesmente flui, ela vai contornando as coisas. Então você não precisa fazer força também para que o seu desejo aconteça. Você precisa desejar, acreditar que ele vai acontecer e ele vai ter o seu caminho fluindo naturalmente, porque a providência vai acontecer, tá bom? Agora nós vamos para a nossa meditação. Eu vou colocar uma música aqui e a gente vai fazer uma pequena meditação para se conectar com a nossa criança interior e vamos fazer uma cura. Claro que as terapias são como tirar camadas de uma cebola, por exemplo. A cebola em camadas, ou uma alcachofra também são camadas. Você vai limpando as camadas, tá? Não acontece uma limpeza única de uma vez. Isso não acontece, não existe. Porque nós temos várias camadas que foram adicionadas durante os anos, que são as nossas crenças, os nossos conceitos, preconceitos e tudo mais, e a gente tem que ir se despindo disso a cada terapia, a cada movimento, a cada limpeza que a gente faz, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é uma parte dessa limpeza, mas você pode ter certeza que se você se comprometer com essa terapia, com essa meditação, você já vai se sentir mais livre, já vai se conectar com a sua essência e já vai sentir que a sua essência já está se manifestando a seu favor. De alguma maneira isso vai acontecer. Eu não sei como, tá? Não sei quando, mas acontece. Acontece, por exemplo, com a questão da minha filha, foi uma surpresa para mim o dia que ela me falou que estava recebendo reiki, ia fazer constelação, enfim. Então não sei quando vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas o fato é que acontece, porque a sua intenção de se curar, ela é apoiada por Deus, pela natureza, pelo seu eu superior também, pelo seu eu divino. Ela é toda apoiada, porque toda a natureza conspira para que isso aconteça, em todos os níveis que a gente vive, tá bom? Vocês entenderam? Ficou claro que a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida e deixar de culpar os outros, certo?